Olá! Muito bem-vindos! Eu sou a Rutiana e você está no Enfermagem na Real. Hoje vamos falar sobre as doenças crônicas e agravos não transmissíveis. Você sabe diferenciar uma doença aguda de uma doença crônica? Falaremos sobre as principais doenças crônicas e agravos não transmissíveis que acometem a população brasileira, os fatores de risco e como controlar esses riscos. Falaremos também o que é e como funciona o Plano Dante, metas, indicadores e o papel do enfermeiro frente às doenças e agravos. E para você não perder as novidades, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. O que são doenças crônicas? Para responder essa questão, é preciso entender primeiro que doença é alterações biológicas do estado de saúde da pessoa, manifestada ou não por sinais e sintomas. Algumas doenças não apresentam alterações clínicas de imediato, como é o caso da hipertensão arterial. A pressão alta é uma doença silenciosa. Então, doença é quando ocorrem alterações no estado normal de saúde e podem ser definidas como doenças transmissíveis, por exemplo, gripe, influenza, sarampo, covid, hepatites virais, tuberculose, hanseníase. Além disso, tem as infecções sexualmente transmissíveis, AIDS, sífilis, entre outras patologias. Já as doenças não transmissíveis, como o nome já diz, são doenças que não passam de uma pessoa para outra. Geralmente, estão associadas a fatores hereditários, alterações orgânicas ou maus hábitos com a saúde, como é o caso do cálculo biliar, popularmente chamado de pedra na vesícula, doenças cardiovasculares, hipertensão e muitas outras doenças. As doenças podem ser transmissíveis, não transmissíveis, agudas ou crônicas. Doença aguda e doença crônica, você sabe diferenciar? A doença aguda ocorre de forma súbita, ou seja, acontece repentinamente. A evolução é rápida e tem curta duração, em média, dura menos de 3 meses. A maioria das doenças agudas caracterizam-se em várias fases e apresentam sintomas específicos da doença, por exemplo, o infarto e traumas físicos. Já a doença crônica compõe o conjunto de condições crônicas, ou seja, em geral, apresenta múltiplas causas. São aquelas doenças que apresentam início gradual, com duração longa ou incerta. O curso clínico muda ao longo do tempo, com possíveis períodos de agudização, podendo gerar incapacidades, e cujo tratamento envolva mudanças de estilo de vida, em um processo de cuidado contínuo que nem sempre leva à cura, como é o caso da diabetes e da DPOC. Portanto, as doenças crônicas não têm uma causa única. Na maioria das vezes, elas surgem como resultado das inúmeras agressões que o organismo sofre ao longo dos anos. Agora que já falamos o que são doenças transmissíveis e não transmissíveis, e que elas podem se apresentar de forma aguda ou crônica, vamos para o tema de hoje, que é a respeito das doenças crônicas não transmissíveis. Elas afetam milhares de pessoas em todo o mundo. Em 2019, cerca de 54% dos óbitos registrados no Brasil foram causados por doenças crônicas não transmissíveis. Isso corresponde a mais da metade do número de mortes no Brasil. É muita coisa! As principais doenças crônicas não transmissíveis são diabetes, câncer, todos os tipos de câncer, doenças mentais, por exemplo, esquizofrenia, doenças respiratórias e cardiovasculares. Essas são as patologias que mais acometem a população brasileira. No cenário nacional, as doenças cardiovasculares representam a principal causa de morte no país, e ainda tem a diabetes e a hipertensão arterial, como um importante fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares.
Essas doenças são causadas por vários fatores ligados às condições de vida das pessoas. Por isso, o acesso a bens, serviços públicos, informação, garantia de direitos, emprego e renda são essenciais para possibilitar à população fazer escolhas favoráveis à saúde. Outra questão importante é que as doenças crônicas não transmissíveis têm progressão lenta, ou seja, o paciente demora muito a sentir os primeiros sinais e sintomas e muitas vezes é diagnosticado na fase avançada da doença. Os principais fatores de risco comportamentais para o adoecimento por doenças crônicas não transmissíveis são alimentação não saudável, tabagismo, consumo abusivo de álcool, sedentarismo, que é a inatividade física, e obesidade. São fatores que levam à pressão alta, alto teor de glicose no sangue e excesso de peso. Contudo, esses fatores podem ser modificados pela mudança de comportamento e por ações governamentais que regulamentam e reduzem a comercialização, o consumo e a exposição de produtos danosos à saúde. Por exemplo, a Anvisa proibiu produtos à base de mercúrio. Por isso, é comercializado o termômetro digital desde 2019. Outro fator de risco é a idade. Não podemos esquecer do aumento da prevalência das doenças crônicas com o envelhecimento da população e de seu elevado impacto na saúde dos idosos. Uma observação é que o aumento dos casos de sobrepeso e de obesidade em crianças e adolescentes é considerado fator de risco, que pode acarretar em aumento de doenças crônicas na fase adulta. Esses fatores de risco precisam de intervenções prioritárias para o controle de risco. Medidas como não fumar, reduzir a ingestão de sal, alimentar-se de forma adequada, praticar atividades físicas, reduzir ou não consumir álcool e drogas, e o desenvolvimento de tecnologias essenciais para o controle e o monitoramento desses riscos. As ações de promoção da saúde são efetivas na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, prevenir o tabagismo e o uso nocivo de álcool e manter hábitos de vida saudáveis reduzem o risco de desenvolver doenças crônicas não transmissíveis. Além das doenças crônicas, tem os agravos não transmissíveis, causados por violência e acidentes. Mortes causadas por violência estão relacionadas às desigualdades sociais e podem ser determinadas pelo gênero, raça, cor da pele, classe social e pelo nível educacional. Aproximadamente 80% das mortes por doenças crônicas não transmissíveis ocorrem em países de baixa e média renda. Então, as doenças e agravos atingem fortemente as camadas pobres da população e grupos vulneráveis. Os acidentes também fazem parte do cenário de morbimortalidade, isso é, ocorre a presença de doenças e de mortes na população. Acidentes, principalmente as lesões de trânsito, resultam em acidentes fatais ou lesões não fatais, mas causam incapacidades temporárias e permanentes. Essas doenças e agravos reduzem a população jovem economicamente ativa, e esses fatores impactam na renda familiar. 1/3 dessas mortes ocorrem em pessoas com idade inferior a 60 anos. Assim, as doenças crônicas não transmissíveis e os agravos são problemas de saúde pública no Brasil, e por isso foi criado o Plano Dante. O Plano Dante é o plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas e agravos não transmissíveis no Brasil. O prazo é de 2021 e segue até 2030. No final de 2030, novas metas serão traçadas. No plano, constam as ações e os investimentos necessários para o país enfrentar e deter as doenças crônicas não transmissíveis e os agravos. Nos próximos 10 anos, foi estabelecido as diretrizes que precisam ser implementadas, como ações, estratégias, indicadores, metas
programas e projetos, além de atividades. O plano foi elaborado pelo Ministério da Saúde com a colaboração de outros ministérios do governo, além de instituições de ensino e pesquisa, membros de organizações não governamentais, entidades médicas e portadores de doenças crônicas. O balanço das metas, a avaliação e o monitoramento do plano é realizado anualmente. A implantação do plano de ações é responsabilidade de todas as esferas de gestão do SUS, ou seja, governo federal, estadual e municipal, juntamente com o Ministério da Saúde e das secretarias de saúde estaduais e municipais. O plano compõe a agenda de saúde para a vigilância e a prevenção das doenças crônicas e agravos não transmissíveis. Além disso, compõe também a promoção da saúde por 10 anos. Os estados e o Distrito Federal devem elaborar ou incluir no planejamento vigente metas referentes às demais ações do Plano Dante que não são captadas pelo Sistema de Informação em Saúde. As metas são para os municípios poder atender à realidade local e favorecer a cobertura do monitoramento das ações de interesse. Quem monitora as metas do Plano Dante? É o Sistema de Saúde. Os Conselhos de Saúde e as Comissões Intergestores Bipartites também fazem parte do acompanhamento das metas. O Plano Dante tem diretrizes e ações fundamentais, em 4 eixos e 7 linhas. Vejamos os eixos. Tem a promoção da saúde, a atenção integral à saúde, vigilância em saúde e o 4º eixo do plano é a prevenção de doenças e agravos. Nas linhas de ação temos ambientes e territórios saudáveis, desenvolvimento saudável dos ciclos de vida, a equidade em saúde, saúde mental, gestão do conhecimento e informação para a saúde, inovação em saúde e a educação e comunicação em saúde. Agora vamos destrinchar os eixos do Plano Dante. O primeiro eixo é a promoção à saúde. Por exemplo, programas de educação em saúde para ensinar a população a cuidar de sua saúde. Outra ação do Plano Dante é a atenção integral à saúde, que consiste na assistência à saúde em todos os níveis de complexidade, inclusive a prevenção de doenças e o atendimento integral. Já a vigilância em saúde trabalha com a previsão, a prevenção e o enfrentamento de problemas de saúde da população de um determinado território que apresenta fatores de risco atuais e potenciais, entre outras atividades. A vigilância em saúde engloba a vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental e outros componentes. Para saber mais, depois assista à aula Programa das Ações da Vigilância em Saúde, que é o PAVES. O link da aula ficará na descrição. Continuando, o 4º eixo do plano é a prevenção de doenças e agravos, com ações conjuntas entre vigilância e atenção à saúde, para estruturar as redes de proteção e cuidado, através de informações sociais e em saúde. Um exemplo são as ações antecipadas frente aos fatores de risco das doenças e acidentes. Nas linhas de ação do Plano Dante temos ambientes territoriais saudáveis. Isso quer dizer que determinações sociais de saúde provocam ações transformadoras nos locais onde as pessoas vivem, circulam e trabalham. O desenvolvimento saudável dos ciclos da vida é referente aos aspectos hereditários, biológicos e do ciclo vital de cada indivíduo, do nascimento à morte. O Plano Dante destaca a importância da atenção à saúde da criança. A terceira linha fala da equidade em saúde. Significa atender às demandas das pessoas conforme suas necessidades, com ajustes sociais favoráveis à melhoria das condições de vida, ou seja, equidade
é tratar os desiguais desigualmente para atender às diferentes necessidades da população. Já a saúde mental é quando o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recupera-se de estresses rotineiros, é produtivo e contribui com a sua comunidade. Quando isso não acontece, é importante que a pessoa tenha acesso às ações e os serviços de saúde voltados às doenças, em todos os níveis de complexidade. A quinta linha é gestão do conhecimento e informação para a saúde. São formas de organizar as pessoas, as ações e os serviços, para melhorar os serviços e os profissionais da saúde. Já a inovação em saúde é a recriação, ou seja, a inovação com soluções para iniciativas em curso ou novas, advindas das demandas atuais para o setor. A última linha é educação, que amplia o conhecimento dos profissionais. Já a comunicação em saúde é uma estratégia para divulgar informações de saúde, para promover a saúde e prevenir doenças. No Plano Dante foram definidos 23 indicadores e respectivas metas que são acompanhadas anualmente, para monitorar a implementação e os principais resultados do plano. As metas são divididas em 3 grupos. O primeiro grupo é as doenças crônicas não transmissíveis e tem 5 indicadores e metas. Já os fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis têm 10 indicadores e metas. Os agravos causados por acidentes e violências têm 8 indicadores e metas, totalizando 23 indicadores. Está gostando da aula? Então deixa o like. O seu joinha ajuda o canal a levar mais conteúdo ilustrativo e grátis para mais pessoas. Agora vamos falar sobre metas e indicadores que o Brasil tem para realizar até 2030. E para realizar a previsão relativa ao período de 2020 a 2030, foi considerado como base os dados referentes ao período de 2000 a 2019. Então, até 2030, o Brasil tem metas para reduzir doenças crônicas não transmissíveis para a faixa etária de 30 a 69 anos de idade. É importante reduzir em 1/3 a taxa de mortalidade prematura e a probabilidade de morte prematura por doenças crônicas não transmissíveis. Se olharmos o contexto geral aqui do Brasil, em 2019 foram 308 mil óbitos prematuros em decorrência de doenças crônicas não transmissíveis. Em relação ao câncer de mama, a meta é reduzir em 10% a mortalidade prematura por câncer de mama. Já a mortalidade prematura por câncer de colo do útero deve ser reduzida em 20%. Então vamos olhar aqui os dados de mortalidade do câncer de mama. E teve um aumento de 16%. E a cada 100 mil mulheres, 8,7 morreram por causa de câncer do colo uterino. Outra meta é reduzir a mortalidade prematura por câncer do aparelho digestivo em 10% no Brasil até 2030. Em 2019, foram 42 mil óbitos prematuros por câncer do aparelho digestivo. No segundo grupo do plano, as metas estabelecidas para os fatores de risco são reduzir a prevalência de obesidade em crianças e adolescentes em 2%, além de deter o crescimento da obesidade em adultos. O contexto é o seguinte: 14% das crianças de 5 a 9 anos de idade são obesas e 20% dos adultos são obesos. Outras metas do Plano Dante é aumentar a prevalência da prática de atividades físicas no tempo livre em 30% e aumentar o consumo recomendado de frutas e de hortaliças em 30%, além de reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados. 18% da população consome alimentos ultraprocessados. Continuando as metas para os fatores de risco, reduzir em 30% o consumo regular de bebidas adoçadas,
refrigerantes e sucos industrializados contêm muito açúcar. Outra meta é reduzir o consumo abusivo de bebidas alcoólicas em 10% e reduzir a prevalência do tabagismo em 40%. Lembrando que o tabagismo e o consumo nocivo de bebida alcoólica são um dos principais fatores de risco para desenvolver doenças crônicas. Em 2016, 44 mil mortes foram atribuídas à poluição atmosférica. Então, é meta reduzir a mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis atribuídas à poluição atmosférica. Outra meta para os fatores de risco é referente ao HPV. O HPV é responsável por 70% dos casos de câncer do colo uterino. Por isso, a meta é atingir 90% de cobertura vacinal contra o HPV no Brasil. No Plano Dante, além de considerar as doenças crônicas não transmissíveis e os fatores de risco, é considerado também os agravos decorrentes de acidentes e violências. Então, as metas estabelecidas para violências e acidentes são reduzir em 50% a taxa de mortalidade por lesões de trânsito e mortalidades de motociclista, já que foram 32 mil mortes em acidentes de trânsito, sendo 33% das vítimas eram motociclistas. Outra meta é reduzir em 1/3 a taxa de mortalidade por homicídios, além de reduzir em 1/3 a mortalidade de mulheres e de jovens por homicídios. A taxa de homicídio é altíssima no Brasil. Em 2019 foram 47 mil homicídios e mais da metade eram jovens entre 15 e 29 anos de idade. E para finalizar os indicadores e metas para acidentes e violências, é preciso deter o crescimento da mortalidade por suicídios, que é a violência autoprovocada, que teve aumento de 43% em 19 anos. Em relação a acidentes, houve aumento em quase 500% dos óbitos de idosos. Por isso tem a meta para deter o crescimento da mortalidade de idosos por quedas acidentais. E por fim, a meta para aumentar em 40% o percentual de municípios notificantes no Viva Sinan. As notificações de violências doméstica, sexual e outras violências são de notificação compulsórias, ou seja, é obrigatório notificar em todos os serviços de saúde. Portanto, o Plano Dante é importante porque faz parte da agenda de saúde no Brasil até o ano de 2030. Na prática, para implementar o Plano Dante, é necessário a rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas. A atenção primária à saúde também é chamada de atenção básica e é o centro de comunicação da rede, sendo a porta de entrada para a organização do cuidado. Compete à atenção primária realizar a prevenção, o diagnóstico e tratamento de sua população. Além disso, é importante encaminhar para a atenção especializada os pacientes que precisam de cirurgia ou para realizar procedimentos clínicos especializados. A atenção especializada complementa os serviços da atenção primária, atende os pacientes referenciados nas mais diversas densidades tecnológicas, ou seja, executa ações em ambulatórios e hospitais especializados, atende demanda de urgência e emergência em função de complicações das doenças crônicas. Então, a atenção primária à saúde referencia o paciente para atenção especializada quando necessário, e a atenção especializada realiza a contrarreferência em casos de alta para o serviço de atenção básica. Em relação ao papel do enfermeiro, os enfermeiros podem educar os pacientes sobre como gerenciar e prevenir doenças crônicas. Então, os enfermeiros de cuidados primários com funções aprimoradas podem fornecer atendimento de alta qualidade em muitas áreas.
Assim, é possível reduzir internações hospitalares. É importante coordenar o cuidado do paciente com outros membros da equipe e ser uma enfermagem de práticas avançadas, ou seja, profissionais de enfermagem com habilidades adicionais através da experiência prática e atualização científica com especialização e mestrado, por exemplo. As referências estão na descrição. E se você quer contribuir com o canal para continuarmos a levar conteúdo didático e ilustrativo, a chave Pix é enfrealcanal@gmail.com. Vou deixar nos comentários. Deixe o joinha, inscreva-se no canal para acompanhar as próximas aulas. Até mais, tchau!